Sim, sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você vai contar minha história hoje? Vou. Alô, Geraldinho, é assim que ele é conhecido na cidade que ele mora. Pediu encarecidamente que não dissesse, é uma cidade paranaense, Geraldinho da Moto, ele ficou assim, conhecido lá. Já vou narrar a tua história, impressionante, é uma história muito boa, fantástica, uma história da meia-noite, das melhores, tá? Antes de tudo e mais nada, antes de contar... Alô, Geraldinho da Moto, antes de eu contar a tua história fantástica da meia-noite, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer as pessoas que se tornam membro aqui do canal. Gente, isso é de uma importância ímpar. Sheila Marques, amiga Sheila, muito obrigado, virou assinante há zero dia, na verdade, né? A 0 days aqui. Alô, Sheila, obrigado pelo teu carinho. Um beijo carinhoso. Érica Souza Araújo, a 0 days também. Érica, chegou. Érica Souza Araújo é nossa assinante. É também fresquinha aqui no canal. Elis Regina, Xará da grande cantora. Alô, Elis, obrigado pelo carinho. Também virou assinante. Elis, essa tua decisão está ajudando muito o nosso canal, viu? Ivanilde Alves virou assinante há 3 dias e a Sandra Santos também virou assinante. Paulinho, é importante que nos tornemos membros do teu canal, e isso importa. Minha amiga, eu vou falar direto com você. Direto. Olha, quando você entra para ouvir uma história aqui no canal, já é muito importante. Quando você se inscreve no canal, você está ajudando demais. Quando você dá o seu like na história, o YouTube reconhece o nosso canal como sendo um canal sério e importante. Isso tudo é ajuda. Agora, quando você se torna membro, a ajuda é muito maior ainda. Então é tudo importante. Tudo. Eu quero sim que, se você puder, seja membro. Paga alguma coisa, tem um preço que para mim é um preço simbólico, R$ 6,99 por mês. Mas eu reconheço que tem gente que pode, tem gente que não pode. Então, se você puder, seja bem-vinda. Entra, seja membro aqui do nosso canal. Você pode ser premium, você pode ser VIP, e há pessoas que são até diamante. Aí é uma ajuda extraordinária. É uma ajuda fantástica. Agradeço demais o carinho de vocês, tá certo? Quero também hoje fazer um agradecimento especial a essas 2 mulheres maravilhosas, ambas as mulheres com o sobrenome Santos. A primeira é a Maria Valderias dos Santos, que mandou aqui um pix muito legal pra gente. Maria Valderias dos Santos, muito obrigado. E a Celina Maria dos Santos, que também fez um pix pra gente. Você vê, as 2 são Santos. Celina Maria dos Santos e Maria Valderias dos Santos. São santas essas mulheres. Muito obrigado. Fizeram um pix. Ô, Paulo, mas como é que a gente faz um pix pro teu canal? Bem ao lado do título eu coloco ali um telefone. Aquele telefone, ele é, além de tudo, um WhatsApp. É um WhatsApp importante, por onde você manda o seu recadinho aqui pro canal. E ele também é uma chave Pix, por onde você ajuda o nosso canal. 0 Operadora 11 São Paulo, 951336677. 951336677. Isso posto, Geraldinho da Moto, chegou a sua vez. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o Geraldinho da Moto... Acelera aí, Geraldinho! Acelera a moto aí! Acabou de começar a sua história. Ô, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou de uma cidade paranaense, peço a você que não divulgue o nome da cidade, mas o meu nome você pode falar. Sou muito conhecido aqui como o Geraldinho da Moto. E eu tinha feito uma campanha pro Ubirajara, que era um candidato a vereador aqui da nossa cidade. E a campanha que eu fiz foi a seguinte: eu coloquei uma caixa de som na minha moto
E aí eu saía pela cidade fazendo a divulgação do nome do Ubirajara e o número dele. E deu certo. Eu não estou dizendo que tenha sido por causa da minha campanha, mas o Ubirajara acabou se tornando vereador aqui do nosso município. Isso é importante que eu diga para que vocês entendam o contexto da minha história. Essa é uma parte dela. Bem, eu já trabalhava, eu não vou dizer que fiz essa campanha de graça para o Ubirajara, porque ele acabou também pagando o meu trabalho, sabe? Além de ter custeado tudo aquilo que eu gastava com a moto, a gasolina, quer dizer, o combustível da moto, que não é tanto assim, mas tudo que eu gastava da parte mecânica também, eu ganhei um dinheirinho para fazer essa propaganda política do Ubirajara. Deu certo, ele se elegeu. Mas foi aí que aconteceu que eu, que já vinha trabalhando numa empresa havia 6 anos, é um laboratório que tem aqui na minha cidade, onde eu fazia coleta do material para o laboratório, eu ia nos hospitais, às vezes eu ia na casa do próprio cliente do laboratório, trazia o material para ser observado no laboratório, se a pessoa estava doente ou não, se havia algum problema com ela ou não, era o meu trabalho. Eu acabei sendo demitido. Paulinho, olha, foi uma ruína na minha vida, porque o trabalho era bom, eu tinha um bom ganho, e aí começou, sabe, bater um desespero em mim. Começou a bater um desespero, as coisas começaram a faltar na minha casa, e a minha moto querida foi a primeira que acabou indo embora, mas sem mim, eu tive que vendê-la. Tudo isso, Paulinho, porque eu estava com 3 crianças, sendo que a mais velha, uma menina, estava com 6 anos, a Ludmila. O do meio, o Caio, estava com 4. E tinha uma caçulinha, a Liz, que estava apenas com meses, não tinha sequer 1 aninho ainda, estava com 8 meses. Quem é pai sabe da dureza que é manter uma família. E eu estava passando imensas dificuldades. E aí, o que eu vou fazer? Eu me lembrei de quem? Do Ubirajara. Eleito agora vereador, eu não gosto dessas coisas, até porque, repito, o trabalho que eu havia feito para ele foi um trabalho remunerado. Mas eu fui lá na Câmara Municipal. O Ubirajara, quando ele me viu, foi cortês, foi amigo. Geraldinho da moto, aqui está o rapaz que me ajudou. E aí eu, ao pé do ouvido do Ubirajara, eu falei para ele: sabe, seu Ubirajara, eu estou precisando de uma força aí. Eu estou desempregado, não consigo emprego, a situação está delicada, estou passando até algumas necessidades com a minha família. Só pode me ajudar? Eu não fui pedir dinheiro para ele, eu fui pedir um emprego. E o senhor Ubirajara falou: olha, eu vou ver o que é possível. E ele, depois de uns 3 dias, entrou em contato comigo, me chamando se eu aceitaria aquela função, auxiliar de coveiro no cemitério municipal. Eu confesso a você que quando ele falou assim da vaga, eu senti até um arrepio. Eu confesso, eu fiquei um pouco assim temeroso. Eu nunca fui um homem corajoso, eu sempre fui cismado com essa coisa de morte. Mas a necessidade é a necessidade. Fiquei com vergonha de falar para minha mulher. Eu tinha uma expectativa de que ele fosse me arrumar um trabalho assim lá na Câmara Municipal, algo do gênero. Não, ele não pôde. Aquele momento, o que sobrava, a vaga que havia era aquela. Ou era agarrar ou perder a chance. Me abri com a minha mulher. O que você acha, ô Marta, para trabalhar no cemitério? Ela abriu assim um sorriso. Cemitério? Falei: auxiliar de coveiro. Se for o que tiver, fazer o quê, né, amor? É encarar, né? É encarar. Depois, com certeza, ele vai ver outra coisa boa para você. Aceita. Ela tinha razão. Na verdade, eu já tinha até aceitado. Eu só estava conversando com ela para poder diluir aquela ideia. E foi assim que eu acabei indo trabalhar como auxiliar de coveiro
dentro daquele cemitério. Foi o que o Birajara pôde me ajudar. Olha, eu me lembro até do primeiro dia que eu cheguei ali. Então a minha função era aquela, sabe? Ajudar o coveiro a abrir as covas, a prepará-las. Mas eu era auxiliar, então eu teria que completar aquele serviço também vigiando o cemitério. O cemitério aqui da cidade paranaense é um cemitério grande, sabe? Porque ele atende não apenas a minha cidade, mas muitos distritos que ficam na vizinhança. E foi difícil no começo, porque, olha, meu amigo Paulinho e ouvintes, não é mole não, a gente está cercado por morte, sabe? É muito triste, às vezes, trabalhar no cemitério. Há uma energia pesada lá. Mas, com o tempo, o ser humano é impressionante, né? Se adapta a tudo. Com o tempo, como tudo, aquilo vai entrando na sua rotina, você vai se acostumando. Você também acaba se acostumando com essas coisas estranhas que acontecem lá dentro de um cemitério. As sombras, os ruídos, sabe, Paulinho? Sons diferentes, alguma coisa que caía. Às vezes o vento tombava um vaso daquele, produzia aquele barulhão. E eu confesso que eu me assustava. Chegou um momento em que eu fui, sabe, me habituando com aquilo tudo. E de repente caiu na rotina e eu encarava tudo aquilo com uma certa normalidade. Há pessoas que nunca veem ou nunca sentem nada, mas eu particularmente, eu já disse lá naquele comecinho para vocês, eu tinha um receio, eu tinha medo, eu acredito em tudo. Sei lá, parece que eu vejo, parece que eu ouço. Alguém disse-me uma vez, eu devia ter uns 14 para 15 anos, que eu tinha dons mediúnicos. Foi uma mulher que ia na casa da mamãe que falou isso para mim. Ela comentando com a mamãe, falou: olha, ô dona Liz, o Geraldinho, o seu filho, o seu mais velho, que sou eu, ele tem sim, viu? Ele tem dons mediúnicos. Esse menino, ele é sensitivo. Fiquei meio assustado com aquilo, sabe? Mas tinha sido a palavra daquela senhora, que era espírita. Eu não sabia se deveria levar aquilo a sério ou não. Eu só sei que aquilo naquele momento me assustou. E na verdade aquele medo me acompanhava. E eu estava agora dentro de um cemitério. O cemitério ele fechava às 5 da tarde. O correto era às 18 horas. Mas 5 da tarde começava o processo de fechamento. Como é que é isso? Eu explico. O pessoal da prefeitura me treinou direitinho. Por volta de umas 5 da tarde começava o processo de fechamento do cemitério. Eu tinha essa incumbência. Eu dava uma volta no cemitério de uma forma completa. Eu tinha que encontrar aqueles últimos visitantes e avisá-los, sabe? O pessoal, olha, o cemitério vai fechar agora. Desculpa, eu estou aqui avisando para que vocês não fiquem trancados aqui dentro. E foi assim que aconteceu naquela sexta-feira no cemitério. De novo, eu comecei a fazer a minha ronda. Primeiro eu ia para o lado esquerdo, assim, do cemitério, eu dividia ao meio, depois eu vinha para o centro e depois para a direita. Eu comecei a minha ronda. E naquela sexta-feira, normalmente sexta-feira é muito movimentada em cemitério. Nossa, era o dia que ia mais gente no cemitério. Talvez seja um dia tido e havido por muitas pessoas como um dia mais correto para esse tipo de oração. Encontrei várias pessoas. E aí eu fui comunicando dentro do cemitério. Pessoal, atenção, são 5 horas da tarde, ou 5 e pouquinho, e na medida que eu ia andando, o tempo ia passando. Então eu estou avisando com antecedência para que vocês possam caminhar com tranquilidade até a saída. É assim no cemitério, eu acho que todo mundo que está ouvindo sabe. Há ruas lá dentro, é como se fosse uma cidade, sabe? Só que habitada tão somente pelos mortos.
Então eu estava indo pela diagonal em direção a uma rua que vai para o fundo, e eu vi um homem, um senhor sentado em um dos bancos do cemitério. Ele devia estar mais ou menos à distância de uns 100 metros de onde eu estava. Então eu resolvi ir até lá para avisá-lo, porque no cemitério a maioria das pessoas fica assim abstraída pelas orações. Eu não usarei a expressão distraída, mas elas são absorvidas, na verdade, pela concentração da oração. E às vezes a pessoa fica ali, tem gente que leva terço para rezar, e ela vai perdendo a noção do tempo. E principalmente, às vezes, devido àquela imensa saudade, aquela grande tristeza que cada um sente ao se despedir ou visitar alguém querido já sepultado. Por isso, nós temos que avisar as pessoas, senão elas acabam ficando lá dentro, sabe, achando que podem ficar. Então eu fui me aproximando aos poucos daquele senhor e cruzei também com uma outra senhora que até me conhecia. Oi, Geraldinho. Eu a cumprimentei, disse que já estava na hora, que a gente já estava se preparando para fechar o cemitério. Ela disse: já estou caminhando para a saída. Nós temos esse trabalho, é uma certa responsabilidade, eu tinha que tirar todo mundo lá de dentro. Continuei a caminhar até que eu cheguei em frente ao senhor citado aqui por mim. Ele estava sentado em um banco, ele apoiou assim os cotovelos sobre os joelhos dele, sabe? Ele estava inclinado para frente, a cabeça olhando para o chão. Eu o abordei assim: oi, meu senhor, boa tarde. Eu queria avisar o senhor que o cemitério daqui a alguns minutos será fechado. E o senhor, por favor, se puder encerrar suas orações, e eu estou avisando para que o senhor não corra o risco de ficar preso aqui dentro. Eu ia falando na expectativa de que ele dissesse também alguma coisa, para que travássemos ali um diálogo. Era o que normalmente acontecia, mas desta vez o homem não emitiu nenhum som, falou nada. Fiquei olhando para ele, e aí, como não obtive resposta e ele continuou do mesmo jeito, eu fiz uma pergunta direta para ele: meu senhor, o senhor me escutou? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo certinho com o senhor? E foi neste momento que aquele homem, ele levantou a cabeça e ele me olhou. Quando ele me olhou, eu observei que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Imediatamente, ele olhou novamente para o chão, e aí ele começou a chorar de uma forma descontrolada. Começou a chorar copiosamente, como se fosse um menino. Eu então decidi me aproximar dele. Eu coloquei assim a minha mão no ombro dele. Eu me sentei até ao lado dele e tentei confortá-lo. Eu vi que ele estava muito abatido, mas muito abatido mesmo. Eu falei: meu senhor, tenha calma, tudo vai melhorar, mas eu estou aqui para oferecer meus préstimos ao senhor. Posso ajudá-lo em algo? Qual é o nome do senhor? Ele virou a cabeça para mim e me olhou fixamente. É muito difícil explicar o que eu senti naquela hora, mas eu vi tanta tristeza, mas tanta dor no olhar daquele senhor, Paulinho, que eu pude sentir dentro de mim o que aquele homem estava sofrendo, o que ele estava vivendo. Era uma sensação horrível, pesada demais. Seus olhos inundados de lágrimas. Ele então me falou o nome dele. E o nome dele era diferente demais para que eu esquecesse. Meu nome é Cipriano. Obrigado, meu rapaz. Mas você não pode me ajudar. Não pode, infelizmente não pode me ajudar. E naquele momento, ele apontou assim pro lado esquerdo dele,
a alguns metros, havia ali uma sepultura, uma tumba. E nessa tumba eu pude ver que havia uma foto de um jovem. E abaixo da foto desse jovem o nome Francisco. E ele, apontando essa foto, ele disse: eu sou o pai do Chico. O Chico se foi. E depois que ele morreu, moço, eu não tenho tido forças para caminhar, para seguir avante. Tudo acabou, sabe? Depois que ele se foi, tudo acabou. Eu não sei mais o que eu faço. Sinceramente, eu não sei mais. É por isso, moço, que você não pode me ajudar. Fiquei muito tocado com a história do Cipriano. Eu conversei mais uns 2 minutos com ele, tentando acalmá-lo. Eu segui conversando ali com o Cipriano por mais um tempo, mais uns 3, 4, 5 minutos talvez, tentando acalmá-lo. E eu percebi que em um momento ele tinha dificuldade até para respirar. Eu pedi para ele esperar, que eu ia apanhar um pouco d'água para ele. Havia um filtro, inclusive com água fresca e água gelada. Eu perguntei se ele queria a água fresca ou gelada, mas eu não obtive resposta. Então eu falei para ele: aguarda um pouquinho, vou buscar uma água para o senhor. Fui até a saleta onde eu ficava, eu tirei um copo de água desses descartável do filtro e voltei para onde estava o senhor Cipriano. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei, ele não estava mais lá. Eu até o procurei pela rua com a água, olhei em todos os lugares ao redor, segui mais ou menos o caminho por onde ele sairia, mas não o vi mais. Ele tinha ido embora. Eu me senti mal. Eu confesso a você, Paulinho, que eu me senti mal, porque realmente aquele homem, ele tinha me comovido. Ele estava muito angustiado. E eu cheguei a ficar realmente preocupado e com medo que talvez ele pudesse fazer uma bobagem, uma besteira. Mas enfim, eu não pude fazer mais nada. Então agora, como assustado era eu, aquele copo d'água, ele veio a calhar. Eu mesmo tomei aquela água, e na medida em que eu tomei aquela água que estava gelada, eu pude respirar com mais tranquilidade. E continuei a minha ronda até a hora de realmente fechar o cemitério. O processo começava às 17, o fechamento às 18. E aquela sexta-feira passou. Chegando esse dia em casa, eu comentei com a Marta, minha mulher, a respeito do episódio. E ela falou: foi bom você me falar. Eu vou incluir o nome desse senhor na oração. Como o nome dele era muito diferente, eu me lembrei na hora. Ô Marta, então é Cipriano o nome dele. E o filho dele também não vou esquecer, porque ele mesmo usou a expressão Chico, é Francisco. Ora pelos dois. Ora pelos dois. E a Marta, a minha mulher, é muito católica, é daquelas que realmente frequenta a missa todo domingo, que reza o terço. E ela prometeu que faria aquela oração. Quando foi na semana seguinte, lógico, eu continuei lá no meu trabalho. E eu estava lá fazendo o meu trabalho rotineiro. Havia ajudado o coveiro a abrir as covas daquele dia. Ele tinha mais ou menos uma meta. Nós abrimos em média, de acordo com o tamanho da cidade, 4 covas por dia. A gente torcia, obviamente, para que elas não fossem ocupadas. Mas você sabe que a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia vai morrer. E às vezes as 4 covas, elas não eram suficientes, porque acabava morrendo mais gente. Assim como acontecia dias em que ficavam algumas sobrando. Esses eram dias mais felizes. Aquele dia em especial tinha sido um dia assim. Das 4 covas, eu acho que 1 ou 2 só tinham sido usadas. Então, devia ser uma quarta-feira. Eu saí de novo fazendo a minha ronda, processo de fechamento do cemitério, 5 da tarde. E aí,
Eu fui caminhando, mais ou menos no lugar que eu tinha visto aquele homem. Eu vi junto à sepultura que ele havia apontado para mim, onde estaria o filho dele, o Chico, o Francisco. Eu vi ali uma senhora idosa. Ela estava naquela tumba, exatamente ali naquela sepultura, fazendo as suas orações. Isso por volta, de novo, de 5h10 da tarde. Eu começava sempre daquele lado a minha ronda. Eu fui me aproximando daquela senhora e eu não saberia dizer a idade dela. Ao vê-la, eu decidi me aproximar e, como eu já conhecia o Cipriano, que era o pai do Francisco, eu abordei aquela senhora. Oi, minha senhora, boa tarde, desculpa interromper a oração da senhora. Tá tudo bem com a senhora? E ela respondeu, sim, tá tudo bem. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Geraldo, o pessoal me chama de Geraldo da Moto. Eu não sei se a senhora já escutou falar de mim. Não, é a primeira vez. Prazer, Geraldo. Eu vou dizer para a senhora que eu conheci o pai desse rapaz, o pai do Chico, do Francisco, é o Cipriano. Lógico que eu falei assim, imaginando que aquela mulher conhecia o Cipriano, que ela estava fazendo as orações ali. Ela me olhou surpresa quando eu fiz a revelação. E como eu estava muito próximo dela, deu para eu observar que ela arregalou assim os olhos quando eu falei Cipriano, se mostrou bastante surpreendida. Eu então, com medo de ter invadido a vida privada daquela senhora, eu contei os detalhes sobre o acontecido. Não, desculpa, viu? Eu acabei sendo invasivo, né, minha senhora? É que eu conversei com o senhor Cipriano, ele estava, coitado, muito abatido, muito triste com a perda do Francisco. O Chico foi, a senhora me desculpa a liberdade, mas foi ele que usou essa expressão do Chico, tá? E eu o vi tão mal, fiquei preocupado, com medo dele estar, sei lá, sofrendo até de uma depressão, ou beirando uma depressão. A senhora acredita que eu falei com a minha mulher, a Marta? Ela até acabou fazendo uma oração por ele e pelo Francisco. A senhora, a mulher, a senhora idosa, ainda estupefata, me olhava surpresa e em silêncio. Foi quando eu observei que, eu contando aquela história, aquela senhora deixou cair algumas lágrimas e ela começou a falar. Quando eu terminei de falar, ela primeiro olhou para a sepultura, tirou um lencinho de uma bolsinha preta que ela levava, passou o lencinho no canto dos olhos e depois voltou a olhar para mim. Ela tinha guardado meu nome, eu havia me apresentado. Geraldo, sabe, Paulinho, nessa hora em que eu estou escrevendo aqui para você, os arrepios, eles voltam a se repetir. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele momento, sabe, Paulinho? Nunca. E ela falou para mim: Geraldo, o Chico que está enterrado aqui, ele é o meu neto. Ele morreu quando contava apenas 19 anos de idade. Estava servindo o exército. E o Cipriano que você citou, ele era Cipriano Veiga Neto. Foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai, o avô do Cipriano, que assim se chamava. O Cipriano Veiga Neto era o meu filho. E o que você me contou, Geraldo, me deixa sem palavras. Porque o Cipriano morreu no mesmo dia que o Chico morreu. Foi um lamentável acidente. Eles estavam a caminho de Curitiba. Como eu disse a você, o Chico estava servindo o exército. E ele havia pegado uma carona com o pai
numa folga que ele obteve. Eles estavam indo atrás de documentos, porque a intenção do Chico era fazer uma viagem ao exterior. E, lamentavelmente, houve um choque do carro contra um caminhão. Os dois não tiveram chance. Os dois. Eles faleceram juntos e no mesmo instante. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade é que eu nem sei o que eu senti. Eu fiquei tão assustado, porque eu tive a certeza absoluta que eu havia tido então contato com uma alma que já estava do outro lado do mistério, a alma do Cipriano, o pai do Chico. A única coisa que eu pude fazer, além de ter sentido aqueles arrepios, foi dar um abraço naquela senhora, que agora eu sabia que o seu nome era Dona Etelvina. Eu me senti tão tocado e interessado pelo caso, que eu acabei fazendo uma grande amizade com ela. Acabei convidando Dona Etelvina, que era uma senhora muito solitária, para que ela fosse almoçar na minha casa. A Marta preparou um prato que ela amava fazer para receber as visitas. Ela gostava de fazer um macarrão com frango, comida de gente simples, de gente pobre, mas que ela fazia com tanto amor, e a Dona Etelvina adorou. Quando ela acabou contando outros detalhes da vida do seu Cipriano com o neto Francisco, o neto Chico. E foi a partir daí, sabe, Paulinho, que eu me lembrei daquela revelação feita por aquela senhora na casa de mamãe, de que eu tinha um dom mediúnico. E ficou provado, essa mediunidade ficou provada exatamente nesse encontro que eu tive com o Cipriano, na conversa que eu tive com um homem que já tinha falecido. Ainda segui no cemitério por mais um ano. E aquele vereador, o Birajara, para quem eu havia trabalhado, realmente depois acabou me promovendo e acabou fazendo com que eu voltasse a ser o motoboy que eu sempre quis ser. Sempre foi a minha profissão. Aí eu comecei a prestar serviços para a Câmara Municipal, no transporte da correspondência. Vale frisar que ele acabou sendo reeleito depois e eu acabei envolvido de novo na campanha dele. Mas esta é uma outra questão. O que vale de verdade nessa história foi o encontro inusitado que eu tive com uma pessoa que já tinha falecido. Um dom que uma senhora já havia detectado na minha vida e que se confirmou depois. Eu e a Marta nunca deixamos de rezar pelo seu Cipriano e pelo Chico. Nunca deixamos. Nunca mais houve qualquer manifestação de nenhum e nem do outro. A senhora Dona Etelvina, ela agora mais idosa ainda, naquele momento, quando eu a encontrei, ela contava 73 anos. E hoje ela está com 89 anos de idade. Tem alguma dificuldade para andar, mas eu vou buscá-la na casa dela e a trago a minha, onde ela vem fazer algumas refeições conosco durante finais de semana e às vezes até durante a semana. É muito comum esses encontros acontecerem. Aquela alma de um outro mundo acabou me dando a oportunidade de conhecer uma pessoa doce, muito doce, que é a Dona Etelvina. É por isso que eu digo, na verdade, a gente não pode temer absolutamente nada nessa vida, mas estar sempre pronto para enfrentar qualquer situação que seja. Gostaria de, ao final do meu relato, receber por parte dos seus ouvintes os comentários. Quero lê-los aqui ao lado da minha querida e amada Marta, minha esposa,
mãe dos meus 3 filhos, e também com a dona Etelvina. Eu quero que a dona Etelvina leia os comentários que vocês farão. Muito obrigado por tudo.